Galera, o Ark finalmente descobriu uma nova forma de retornar às suas origens, recuperar o seu corpo e sair dessa pele, ou melhor, desse esqueletão aí que ele tem, né? Pelo menos por um período de tempo agora ele consegue fazer isso. E mano, tá tudo encaminhando pra gente entrar nessa história, por isso que eu tô aqui pra te contar como é que ele conseguiu fazer isso, qual é a verdadeira forma dele e por que que ele conseguiu só por um determinado período e não ficou eternamente nessa nova forma, se ele consegue ir e voltar, não. A gente vai falar tudo aqui, vamos esclarecer tudo, cara. Por isso eu falo, fica comigo, eu sempre falo isso pra vocês, porque é a real, mano. Vocês sabem como é que eu sou aqui, trago o máximo de informação possível. Então prepara, vamos que vamos. Bora, seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, tá chegando um momento determinante dessa história, rapaz. Pra quem não sabia, essa forma do esqueletão do Ark aí não é a forma oficial dele. Aí é que vem. Ah, Miras, mas pô, eu não sou burro, né? Já sabia que ele é humano. Erradíssimo, ele não é humano. Por mais que ele fale que ele é humano só na consciência dele, né? Antes do jogo. Porque o Ark, dentro do jogo, na verdade, era... Rufem os tambores, um elfo. Pois é, cara, um grande elfo, na verdade musculoso, e cara, você deve estar surpreso com isso, né? Tanto quanto eu fiquei quando li essa parte. Acontece que esse corpo do esqueleto dele é apenas uma skin que ele habilitou dentro do jogo. Então, como é que raios ele conseguiu retornar pro seu corpo de elfo? Isso aí é mole de responder e eu acho que eu nem preciso responder pra você, né? Tu já sabe, né? O poder do like é insuperável, mano. Transforma água em vinho, transforma esqueleto em elfo, transforma você num ser supremo brabo. Por isso que eu falo, deixa esse likezão, fortalece a gente aí, cara. Tamo junto sempre, obrigado pela força que vocês dão no canal, que é incrível. Mas agora falando sério, vamos lá. O Ark estava numa jornada dentro de uma floresta em cima de uma montanha. Coisa engraçada, né? A área ao redor dessa montanha rochosa era uma paisagem desolada, com poucas árvores. Mas a área ao redor do topo da montanha, aonde Tori ficava, era a partir dali que aumentou a densidade de árvores também. Como no pé da montanha, a luz do sol estava caindo sobre Tori. O destino era de fato o portão de Tori, que era provavelmente originalmente construído numa depressão no topo da montanha. Só que essa área aí foi deixada sem vigilância por muitos anos, cara. Então a vegetação rasteira começou a crescer, ficou tipo à vontade para crescer. Lá em cima tinha um santuário, né? Desse lugar de Tori que a gente estava falando, que era o lugar onde o primeiro Hanzo viveu. E semelhante a essa construção da casa do chefe das aldeias, só que lá nos fundos desse belo lugar tinha uma montanha rochosa ligeiramente elevada, cheia de água quente, que brotava de lá. O que havia lá era mais ou menos um banho livre, feito artificialmente. E o Ark nunca tinha sonhado em ver uma fonte que procurava que fosse uma fonte termal, que literalmente quebraria a maldição que ele estava. Pode-se dizer que foi uma boa surpresa para ele saber disso. Removendo então uma parte da sua luva da armadura e mergulhando a mão na água quente, a água quente começou a transbordar suavemente o calor para dentro da mão dele. E aí depois que ele tirou a mão, né, ele levantou a mão por um tempo, a mão molhada tinha um efeito anti-maldição nela. Era uma mão com uma pele morena, que parecia ser uma mão de uma pessoa dessa vez. Inicialmente a anti-maldição aí não causou nenhum desconforto, como quando se dissipou, né? No entanto, era algo temporário, galera. Não era sempre que ele conseguia ficar com essa mão, né? Ficava eternamente agora com a mão de humano e o resto de esqueleto. Não, depois de um tempo as mãos físicas desapareceriam com uma névoa e retornavam às mãos ósseas originais dele. Mas será que essa reação da anti-maldição geral tinha o mesmo fenômeno se você encaixasse o corpo completo? Será que ele retornava temporariamente ou você ficaria com o corpo todo humano pro resto da vida agora, né? Bom, para descobrir esse fato, ele teve que simplesmente entrar nas águas termais, né? Queria saber se ela era eficaz no corpo ou não se estivesse conectado com ele. Com isso dito, o Ark começou a tirar sua roupa, né? Os seus itens que estavam ali, guardar, deixar pendurados e entrar. Ele literalmente pulou na água e a ponta pulou junto com ele na água quente também, na superfície. E aí, sozinho, depois de um mergulho, o Ark olhou para os seus braços e viu braços musculosos, com uma pele mais morena, né? Quando moveu o olhar para o seu peito, viu os músculos peitorais que eram mais desenvolvidos do que o corpo original dele quando ele era como humano. E depois de limpar as gotas de água do rosto com as mãos, ele olhou para o espelho, né? O espelho da água que a gente está falando, que refletiu na superfície da água. A cintilação da superfície da água, se ele não se movimentasse na fonte termal, gradualmente se acalmava e o seu rosto foi projetado direto ali.
Era um rosto totalmente diferente do seu próprio rosto na realidade. E no momento seguinte, quando ele percebeu a identidade do seu próprio rosto, Soli invadiu o seu cérebro. Literalmente um riacho lamacento perturbou todo o coração dele, uma dor severa, com uma tempestade gigante ocorreu na cabeça dele. E isso acabou fazendo com que explodisse o seu corpo numa profundeza absurda. A raiva que ele tinha sobre outras pessoas que ficavam prendendo as mulheres, aí o ódio pelos trabalhos das pessoas como escravos, o medo diante dos demônios do mal, o remorso do ódio que mataram todas as pessoas com as próprias mãos. Era literalmente a antiga residência de um sentimento de nostalgia pelos lugares que ele já passou. Todas as experiências que aconteceram agora, que ele já passou, ocorreram dentro da mente dele lentamente, como se fosse num passe de mágica. A sensação de colher toda a vida que ele estava fazendo permanecia viva na sua mente, e com essas emoções negativas, ele tingiu-se de preto para esmagar o seu próprio coração. Mas por que isso aconteceu? Lembra que lá no começo da história foi dito pra gente que o Ark não sente emoções. Ele falou isso lá no início do anime. As emoções dele foram suprimidas, e isso é por causa dele ser um morto-vivo. Enquanto nas fontes termais fumegantes ali, o corpo do Ark se tornou um ser humano, e agora ele é capaz de sentir essas emoções. Isso é interessante pra caramba. Guarda essa informação, a gente vai trazer ela mais à frente. A gente sabe que o núcleo dele agora começou a se tremer completamente, se agitar, independentemente da forma de paixão ou dor severa que ele estava. Esquecendo a dor no seu cérebro, quando o Ark bateu sua cabeça numa pedra, ele literalmente acabou caindo no chão. A pedra quebrou, inclusive, né, e mudou de forma, mas mesmo assim ele tinha sentido uma dor de todas as emoções que arranharam o seu coração e até conseguiu rastejar para fora da termal antes que ele desmaiasse, enquanto ele se afogava e tal, bebendo água pra caramba pela boca, garganta abaixo. A Ponta, que ficou surpresa com essa mudança repentina, saiu gritando alto, como se estivesse chamando alguém, né, e saltou da fonte termal e correu, quando de repente a sensação de alguém lambendo desesperadamente as bochechas do Ark apareceu, foi transmitida para ele. Só ali, o Ark começou a sentir um leve calor no corpo gelado. E nesse momento que ele estava do lado de fora, ele estava coberto por uma escuridão e não sentia mais nada. Ele tinha desmaiado agora. Quando abriu os olhos, pôde ver galhos de folhas das árvores pela abertura no teto da onde ele estava, que havia desmoronado, e também pelas frestas à luz do sol, que brilhava através das árvores, penetrando o seu corpo. O Ark estava deitado em um lugar como um pedestal de pedra, ao lado de Kamado, que há um resquício que parece ser provavelmente uma cozinha. Talvez o pedestal que ele estava sendo colocado fosse uma bancada, na verdade, e a pele que ele tinha visto durante o acampamento geral ali estava pendurada no corpo dele como um futon. Só que agora o Ark já tinha um esqueleto de volta, ele não estava mais do jeito que ele estava. A explicação total aqui era que o Ark costumava recuperar o seu corpo com o poder das fontes termais próximas, mas agora ele expôs completamente o seu corpo de esqueleto original de volta. E a aparência é a mesma de quando ele entrou na fonte termal, mas ele estava preocupado mesmo, não era com isso, era com o paradeiro da armadura dele, né? Também uma armadura de nível mítico, qualquer um ficaria preocupado, até eu. Se eu perco uma armadura de nível mítico, meu parceiro, não sei o que eu faço não, né? Ele demorou, foi tempo pra ele conseguir isso no jogo. Ainda mais quando ele descobre que, tipo assim, ele ficou 7 dias em coma. Ele tava deitado na cama durante 7 dias. Cara, depois que ele desabou ali, ele não sabia nem o que aconteceu mais. O interessante é que ele teve uma regeneração completa, né? Não apenas o seu corpo voltou, como as funções vitais dele também. E aí complicou um pouco, porque no caso que ele é um esqueleto, ele vive sem coração, sem órgãos e tal. E não teria nada disso funcionando, mas voltou a funcionar. Quando ele voltou ao normal, as coisas sumiram de novo. Isso até confundiu a galera ali, falaram que ele poderia ter sido enterrado vivo por causa disso. E a Ariana ficou com muita dúvida pelo fato que o Ark costumava dizer que era de uma raça de humanos, e não uma tribo de elfos. Mas então por que quando ele tirou a maldição dele, o poder da fonte fez ele se tornar um elfo? Claro, galera, a aparência naquele momento não era a aparência dele no mundo original, mas sim dentro do jogo também. O Ark ainda assim estava familiarizado com a aparência de elfo que ele estava, e ele sabia que era o personagem que ele estava usando antes de mudar para o seu avatar de esqueleto, feito para se assemelhar com os elfos negros nesse mundo do jogo. Tem orelhas longas, pontudas, uma pele mais morena, olhos vermelhos, cabelos pretos. Só que ainda assim ele é um pouco diferente dos elfos negros desse mundo que ele tá. A linha de visão estava pedindo uma explicação da Ariana e fazendo com que a presa dos olhos dourados gêmeos dela estavam literalmente direcionadas para o Ark. Ele tirou os olhos dela então e acariciou o queixo, pensando em algum significado para isso tudo. Então foi o momento que a Ariane descobriu
que o interior do Ark, do Cavaleiro de Armadura, é um esqueleto em aparência e que se ele quebrar a maldição, esse esqueleto se transforma num elfo negro. E acima de tudo, por que o Ark desmaiou então na fonte termal? O que aconteceu com aquele negócio de emoções dele? Você não deve ter entendido muito bem. Isso aí foi devido ao momento que, à beira de desmaiar, por exemplo, ele sentiu como se fosse uma corrente lamacenta de emoções muito forte, que ele nunca tinha sentido antes nesse mundo. E era difícil ele engolir toda a consciência dele. Ele acabou enlouquecendo com essa torrente tempestuosa que ocorreu dentro da cabeça dele. Então, meu parceiro, logo chegou Viliers Fin, que era um Lorde Dragão que vivia perto do Lord Kron, ao redor do santuário abandonado entre a Grande Floresta do Canadá e o Império Sagrado de Revlon do Oriente. Ele sabia de tudo que estava acontecendo. Lá ele deu uma explicação, inclusive mais específica pra gente, de que essa fonte termal no corpo do Ark, basicamente do ponto de vista do dragão, o corpo original do Ark foi colocado em um mundo diferente. Ué, em um mundo diferente? Sim. Ele é temporariamente devolvido pelo poder da fonte e substituído pelo corpo original. Mas nesse momento tem uma reação. O corpo do Ark está funcionando como um estado semi-acabado, digamos assim. Porque existem outros mundos que se sobrepõem nesse mundo. Mas o corpo original do Ark provavelmente está em outro mundo, que se sobrepõe a esse corpo dele quando ele entra na fonte. Em outras palavras, poderia ser falar que existem dimensões diferentes, ou então que tem um mundo com uma fase diferente de um jogo, para quem gosta de jogar aí. No entanto, parecia que a explicação era algo incompreensível para muitas pessoas ali. Eles estavam constantemente torcendo a cabeça para entender. O Ark estava conseguindo pensar, entender as coisas que o Villian estava falando para ele. Ele sabia que esse mundo era um mundo daqueles que não tem um corpo físico, como se fosse um mundo espiritual, e que os espíritos aparecem de um mundo para o outro, né? Eles podem trocar os corpos, digamos assim. Olhando por esse ponto pressuposto, ele conseguiu entender o que o Villian queria dizer, cara. O Ark conseguiu assimilar corretamente sobre tudo o que estava acontecendo. Agora, tinha uma coisa que estava matutando na cabeça dele. O que mais preocupava ele era aquela explosão emocional indescritível que ocorreu no momento que ele entrou lá, que ele levantou da água nas fontes termais. Bom, isso aí é simples a gente explicar. Isso é basicamente a maldição do Ark. O Ark não é um cara que está acompanhado de grandes emoções quando ele está usando o osso. Agora, certamente os dias que ele passou nesse mundo foram uma série de surpresas para ele, mas ele não ficou tão chateado e ao mesmo tempo nem triste. Ele não hesitou em ajudar os elfos, o povo de Yamano, por causa de todas as circunstâncias, mas não se levantou por causa da indignação que ele não tinha. Esse tipo de inocência dele era porque ele estava ativando um senso de que ele simplesmente estava literalmente dentro de um jogo, então tudo que acontecia dentro do mundo, as garotas que moravam lá, tudo, acabava retornando para zero para ele. Quando ele entrou no corpo original, então, todos os altos e baixos emocionais que ele experimentou com seus ossos foram derramados naquele momento. É um resultado severo de que o Ark não seria capaz de suportar esse fardo gigantesco de ficar muito tempo sem entrar nas termais, e ele acabaria perdendo a consciência. Ariana e Xiome olharam para isso, tipo, sem entender nada. As explicações do Villian estavam simplesmente, nossa, como se fosse grego para elas, tá ligado? Mas o Ark estava entendendo que a culpa estava no seu próprio corpo ósseo. E com certeza vocês devem estar tendo a mesma pergunta que eles estavam lá na hora. Por que o Villian estava familiarizado com isso? Sabia dessas circunstâncias tão especiais? É que os reis dragões nesse mundo são um pouco diferentes dos dragões que vivem nas montanhas circundantes. E que eles são mais perto de espíritos com corpo físico. É diferente da Ponta, por exemplo, que é uma besta espiritual. A besta espiritual é uma assimilação do espírito e dos animais, mas podendo remodelar o próprio corpo nesse mundo. Só que pro rei dragão é meio difícil, né, fazer algo tão pequeno com um corpo tão grande que ele tem. Ao contrário da presença esmagadora da figura original, o dragão parecia ser uma existência bastante espiritual realmente. Então, com isso, nós sabemos que mesmo se houvesse uma tal reação dele, ele não podia se sentir à vontade para poder mergulhar nas fontes termais direto. É apenas temporário para ele voltar ao normal e voltar ao seu esqueleto. Ele não vai ficar sentindo isso eternamente também. Mas não é apenas esse o caso. Na real, tem até uma parada mais séria que está acontecendo aí, galera. É que o Ark, se ele não entrar nas fontes termais regularmente e manter a sua carga emocional no mínimo, ele nunca seria capaz de retornar à sua forma original. Dessa vez ele acabou recuando a maldição. Por isso, pode-se dizer que foi um milagre ele estar vivo e ter sido salvo agora. Então, parando para refletir junto aqui com ele, se ele passou mais ou menos um mês na forma de esqueleto desde que veio para esse mundo, o acúmulo de emoções negativas que o Ark experimentou durante todo esse período foi um choque muito porradão para ele. Se essa é uma reação muito forte, imagina as de 2 meses a 1 ano, por exemplo. Isso não seria suficiente para ele dormir apenas por 7 vidas. Pelo contrário, é uma ameaça a vida inteira dele.
E ao viver nesse mundo cruel, suprimir toda essa carga emocional que atua ao usar o esqueleto, né, pode ser considerado um efeito útil para ele em certo sentido. Mas a reação que é paga de uma vez só é exatamente o que ele não queria sentir, né? Eu acho que é pesado para qualquer pessoa. Mas é adequado para o nome de maldição, né? Pelo menos é isso, a gente sabe que ele tem essa maldição. O Ark não esperava que a maldição fosse criada dentro do jogo para ele, tipo, de uma forma concreta dessa maneira que foi criada, né? Isso não significa que a situação atual mudaria quando ele chorasse ou alguma coisa, mas agora, provavelmente, por causa da aparência de esqueleto, a troca rápida que ele pode fazer, ele ficou pensando no futuro. Para ele pareceu vantajoso e também parece necessário ele experimentar um pouco mais dos efeitos dessas fontes termais aí, para poder, né, manter os seus níveis lá embaixo. Então, a partir de agora, tornou-se necessário vir regularmente a essas fontes termais. Porque se você liberar diligentemente o acúmulo das emoções, dessa maneira não estaria preparado para mergulhar nessa fonte termal no futuro. O bom é que ele pudesse ir lá todos os dias, mergulhar regularmente nessa fonte termal para se limpar, assim como ele costumava tomar banho todos os dias normalmente. Pode ser que entrar 2 vezes, uma de manhã e uma à noite, tudo ficaria isento de ficar bêbado novamente pela corrente lamacenta dessas emoções para ele. Ah, e quando o corpo retorna devido ao efeito da dissipação, de repente o Ark se lembra do seu trabalho anterior. É uma sensação complicada e estranha devido aos indescritíveis sentimentos ruins quando a vida humana é colocada em prática ali, né? Nessa forma aí, a ação da fonte termal é aquecer e curar o núcleo do corpo. Então, enquanto ele derrete a expressão imparável de emoções na água quente, o Ark também consegue pensar tranquilamente no seu futuro. Sinceramente, para ele é totalmente diferente do que ele esperava, mas pelo menos ainda assim ele conseguiu atingir o seu objetivo, que ele foi lá justamente para isso, recuperar o seu corpo, pelo menos por enquanto. Agora me fala aí o que você achou disso tudo, cara. Tudo que a gente viu aqui, comenta aí embaixo. Manda bala, rapaz, e me diz aí, o que você tá achando de Skeleton? Tá esperando, tá ansioso pra ver essa forma dele animada no desenho? Pá, não tá? Manda pra mim, tá bom, tá ruim, tá surpreendendo? Deixa nos comentários e não esquece, se inscreve aqui no canal e ativa esse sininho. É o mais importante, principalmente você que tá afim de saber mais coisas de Skeleton. Que eu tô preparando um material bacana pra trazer aí, hein, cara. Tem umas coisas maneiras, tema top que eu já tô separando pra trazer pra vocês. Então, cai dentro, se inscreve, ativa o sininho que você não vai perder nada. Você vai ficar por dentro de tudo com a notificação aí na sua telinha. Tamo junto sempre, galera. Obrigado por tudo que vocês fazem pelo canal. Um grande abraço no coração de vocês e até a próxima. Valeu!